Exatamente. Os outros deuses, o cara ia adorar a sua divindade, e ele não esperava que a divindade fosse falar com ele. Ele vai procurar a divindade para agradar a divindade, para a divindade abençoar aquilo que ele faz na vida. Necessariamente, o adepto ou o adorador desse Deus não precisa se relacionar com ele, mesmo que ele precisa de ouvir da divindade alguma coisa. Por exemplo, talvez você não sabia disso, ou se sabia já esqueceu, que o discurso religioso não existia nos templos pagãos. O discurso moral e ético não existia no paganismo. Por quê? Vamos pegar, diz o nome de um deus qualquer aí. Diz aí o nome de um deus qualquer. Dionísio. Os adoradores do Dionísio. O Dionísio lá está preocupado se o Sérgio vai ser honesto no negócio dele? Não. O Apolo está preocupado se o Sérgio não vai trair a esposa dele? Não. Ou seja, discurso religioso não existia no paganismo. No paganismo só existia a adoração do adorador para com a divindade. Eu vou dar essa oferta para a divindade vai em troca me abençoar. Mas não havia o quê? Relacionamento. E hoje muita gente trata o nosso Deus assim. Aí que nós vamos chegar nesse nível. Você quer acender a luz toda? Pelo menos essa daqui. Lá. Não, aí, ó, no lateral aí, isso. A de primeira. Aí vai mudar, vai ter tomada. A última. Isso. Então veja, vai ficar bom. Então veja, gente. Qual é o grande clamor da humanidade? O grande clamor da humanidade é se relacionar com Deus. Então os caras eram frustrados porque tudo que eles faziam para suas divindades, eles não tinham retorno. Então o discurso da ética, da moral, do que é correto, só começou com o judaísmo. Nenhuma outra religião tinha esse discurso. Muito bem. Onde que nós queremos chegar com isso? É o que Deus está denunciando aqui em Oséias. Olha lá, verso 8 do 14. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Olha o que Deus vai falar. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Qual é a diferença básica entre Deus e os ídolos e os deuses? Eles não escutam e muito menos cuidam. Ou seja, viver uma comparação entre Deus e os ídolos, como Deus está questionando aqui, é rebaixar Deus. Porque se os outros deuses existem, nessa suposição, eu estou rebaixando Deus por quê? Porque eu estou dizendo que Deus não relaciona comigo. Eu falei, não. Eu sou o único que relaciona com vocês. E é por isso que o salmista Davi vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Porque Deus é o único Deus que cuida dos seus através de relacionamento. Então, quando a gente chega nesse nível, a gente fala assim, o que eu quero com Deus? Aí é o que o Newton falou. Eu quero com Deus o quê? Eu quero a bênção de Deus? Seria isso? O que eu quero de Deus? Eu quero o favor de Deus? Seria isso? Se for isso, é paganismo. Se for isso, é paganismo. Agora, se o sujeito falar assim, eu quero Deus, porque eu preciso de relacionar com Ele. Preste atenção, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, por que nada vai faltar para o Davi como ovelha de Deus? Por que não vai faltar? Alguém vai falar assim, porque Deus dá. Não, porque Davi faz parte do rebanho. Deus cuida do rebanho. Então, ele é abençoado porque ele faz parte do rebanho. Ou seja, ele não é abençoado solitariamente. Então, o Senhor é meu pastor. E porque ele é meu... E não existe ovelha sozinha. Existe ovelha sozinha? Não. Não existe ovelha sozinha. Só existe ovelha com ovelha. Então o salmista vai dizer, o Senhor é meu pastor,
Nada me faltará. Por que que nada vai faltar? Porque eu faço parte do rebanho e o pastor cuida do rebanho. Percebe? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o que nós devemos viver na nossa vida e devemos ensinar para os nossos irmãos? O que você quer com Deus? Você quer bênção? Isso é paganismo. Você pode adorar qualquer outro Deus aí. É como o catolicismo. Por que existe devoção a certos santos? Como poderíamos dizer que existe devoção? Porque os santos católicos, na verdade, são deuses. São considerados deuses do subconsciente. Por que as pessoas têm devotos? Devoto de santo? Porque querem a bênção desse santo. O favor desse santo. Isso aí não é diferente do cara adorar Apolo, Horus, Marduk. Não é diferente. Você só muda o nome. Mas o princípio ativo é o mesmo. Paganismo. Até porque Deus não é suficiente. Né? Não. Eu preciso de outras coisas. A relação que na verdade o ser humano precisa é com Deus. Se Deus vai me abençoar, não sei, mas só o fato de eu me relacionar com Ele, eu já sou abençoado. Então, quando a gente vive isso, ensina isso, a gente passa a ter uma igreja com qualidade. Lá na base da sua comunidade lá é o quê, Giovanni? Você fala isso todo culto lá com os irmãos lá? A igreja Casa da Rocha tem 3 princípios básicos. Como é que é? Que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Exatamente, isso aí ele fala todo culto lá, viu, irmãos? Igual na catequese lá, é igualzinho lá. E é legal isso, porque ele estabelece a igreja que ele está pastoreando, sendo uma das bases da comunidade dele, relacionamento. Então, o relacionamento com Deus é necessário, o relacionamento com as pessoas é primordial. E nós temos a Bíblia por causa disso. E a Bíblia, Deus quer falar com a gente. Deus quer falar com a gente. Deus quer falar com a gente. Então veja, qual é o princípio básico de Deus com a gente? Jesus Cristo disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai. Aí todo mundo pensa que é céu. Tudo bem, você pode levar para esse lado que é céu, mas ele está convidando para quê? Percebe? Para se relacionar. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. O que Jesus está pressupondo? Esse livro aqui que eu já falei para vocês. Olha lá, aí, viu? Relacionamentos de aliança. 406 páginas. Melhor livro que eu já li sobre esse assunto. Né? Então veja, irmãos e irmãs, qual é, você pega a ceia do Senhor, que nós luteranos chamamos Santa Ceia, que é até mais bonito, né, do que... rapaz. Qual é o princípio básico da ceia? O princípio básico da ceia é o memorial. A gente escuta heresias de vez em quando, mas a gente aceita. O princípio básico é, eu preciso ir para o Calvário, porque é só no Calvário que eu me relaciono com Deus. O Isaías vai dizer, mais os nossos pecados, quebra o relacionamento entre vocês e Deus, para que não vos ouçam. Não é isso que diz o Isaías 59:2? Ok, mas quando eu participo da ceia, em memória, uma memória redentiva, eu volto a me relacionar com Deus. Então, você pega de Gênesis a Apocalipse, você vê um Deus que sempre está buscando o homem para se relacionar. E a gente só se realiza na vida pessoal, profissional, familiar, cristã, quando a gente está com os relacionamentos com Deus rejuvenescido. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês.
não é difícil as relações com Deus ficarem saturadas. Você pode observar, toda relação humana, ela chega a um momento de saturação. Seja amigo, seja marido e mulher, seja pastor ovelha, seja ovelha, seja nós igreja, e seja igreja com Deus. Por isso que a Bíblia dá tantos dispositivos para que a gente possa superar os problemas de relacionamento. Perdão, paciência, oração. Às vezes, foi bom o Rildo falar isso, às vezes algumas crises que alguém passa é para restaurar relacionamentos. Então, Deus nos criou para a comunhão. E comunhão é um termo intercambiável para que onde eles estejam o Senhor em mim, e eu, assim como tu és em mim, eu serei neles e eles em nós. João 17. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que a gente eleve o nível nosso e da igreja que a gente pastoreia a esse nível de relacionamento. As pessoas precisam entender isso, né? Amém? Vamos orar a Deus? 9 fala assim, quem é sábio, que entenda isso. Isso. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão nelas, mas os transgressores nela cairão. Então, você está entendendo que eu não tenho nada com os ídolos? Os ídolos não vão te... Gente, não tem nenhuma religião no mundo. Não existe nenhuma religião no mundo onde os seus adeptos são completamente felizes. Não existem. As religiões que existem no mundo estão sempre passando princípios vazios para os seus adeptos. E os seus adeptos cada vez mais vazios. Que Paulo chama de vãs filosofias. Aí o cara tem que partir para a reencarnação, o cara tem que partir para o sofrimento, o cara tem que partir para o autoflagelo, o cara tem que partir para tudo quanto é coisa, porque as religiões não têm um Deus que faça se relacionar, porque só tem o Senhor, nosso Deus, que se relaciona com a gente. Amém? Senhor Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor Deus nos inspira nesta manhã. Pedimos a tua bênção para nós, para essa palavra que a gente vai estudar, que o Senhor ministra no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 7, e o assunto hoje é espinhoso. 1 Coríntios capítulo 7. Bom dia, pastor. Bom dia. Atenção. Vamos levantar a mão, irmãos? Vamos lá? Esta é uma parte do corpo de Cristo que ama você. Seja bem-vindo e volte sempre. Obrigado pela oportunidade. Teve um amigo meu que ele foi visitar uma igreja em São Paulo, não vou dizer o nome. Aí ele me contou isso. Aí ele foi passar férias na casa dos parentes. Chegou uma quinta-feira, um culto de doutrina e tal. Aí ele foi lá na igreja lá e aí apresentou os visitantes aqui. Aí ele levantou a mão. Irmão, de qual igreja? Sou da igreja tal, lá de Campo Mourão. Seja bem-vindo. Aí eles cantaram tal. Aí o dirigente falou bem assim: muito bem, irmãos, vamos agora cantar mais um hino. Os irmãos podem escolher, os crentes, por favor, desta igreja escolham. Aí ele levantou a mão e disse: eu queria cantar Firme nas Promessas. Aí o cara falou: não, eu disse os crentes. Ele não ficou com raiva, nem bravo, ele só falou assim: puxa vida, eu disse os crentes. Então... Muito bem, queridos. 1 Coríntios capítulo 7. Eles têm que estar pastoral, hein? Verso 1 a 9 para começar o banquete da Bíblia. Muito bem. Vamos começar a leitura. Cada um lê um texto, um versículo, melhor dizendo, começando com o pastor Oswaldo, verso 1, e assim cada um vai lendo um versículo. Ora, quanto às coisas de que descreveste,
Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que casar-se. Veja, a gente tem uma ideia da igreja de Corinto muito negativa, correto? E era. Porém, a igreja de Corinto, por mais que ela tinha muitos problemas, e a gente está lidando cada um deles aqui, ainda assim, a igreja de Corinto era uma igreja sincera, porque ela tinha dúvidas sobre pontos da vida cristã. Então, aqui você vai observar o comecinho do versículo 1, e aqui tem um problema que nós brasileiros não fazemos bem, que é ler com atenção, a gente só lê aquilo que nos salta aos olhos. Mas olha só, o começo do verso 1, o que diz lá a primeira frase do verso 1? Quantas coisas que me escreveste. Quanto às coisas que me escreveste, ou seja, a igreja de Corinto tinha dúvidas sobre isso aqui, ó, casamento e celibato. Então veja, a igreja de Corinto, ela tinha um problema sério de compreensão, porque como a igreja respirava uma sexualidade latente, eles tinham dúvida sobre essa trilogia, celibato, casamento e sexo. Então, na mente deles, irmãos, não estava formado bem essa ideia sexual. Umas pessoas, a igreja como um todo, estava indo para extremos. Para extremos. E na dúvida da igreja, e aqui vai, né, a gente critica tanto Coríntios, mas eles queriam acertar. Se eles fossem uma igreja completamente abandonada, no sentido de que nós vamos fazer o que a gente quer, eles jamais iriam questionar o apóstolo Paulo certas questões, principalmente de cunho sexual e de casamento. Então veja, aqui no capítulo 7, Paulo continua respondendo dúvidas da igreja. Então, eles têm dúvidas sobre celibato, casamento e sexo. Vamos lá. Os capítulos 7 a 16, do 7 a 16, são respostas a perguntas específicas que eles fizeram a Paulo, e sabemos disso porque cada sessão começará com as palavras agora a respeito. Agora, a respeito que vocês me perguntaram sobre isso é assim. Agora, a respeito do que vocês me perguntaram sobre isso é isso. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dando abrindo o leque para eles entenderem. Começando em 1 Coríntios 7:1, conforme observamos as respostas de Paulo, temos a sensação de que eles não entenderam como o físico e o espiritual se conectavam. Preste atenção, isso é importantíssimo. Eles não tinham noção, pessoal, eles não tinham noção sobre essa questão do físico e espiritual. Para eles, e aqui vai aquilo que eu falei no último encontro, eles viviam numa filosofia. Qual era o filósofo preferido lá? Filosofia platônica.
Na filosofia platônica, ele dividia corpo e alma. Como que se a alma fosse, o corpo fosse o invólucro da alma. Então a alma está dentro do corpo, mas não faz parte do corpo. Vocês entenderam? Vou repetir. Na filosofia platônica, a alma estava dentro do corpo, mas não fazia parte do corpo. É como um líquido, uma garrafa, um líquido dentro da garrafa. Não faz parte da garrafa. Você vai tomar uma Coca-Cola, você não vai comer o casco. Se tirar o líquido, o casco continua lá. Você tira o líquido, o casco fica lá. Essa era a visão de Platão. E o Platão, quando a gente fala de reencarnação, não é uma doutrina religiosa. A reencarnação é uma filosofia platônica que os modernos kardecistas assumiram como para si. Então, na filosofia de Platão, a alma está dentro do corpo e pior, o corpo é o que o Giovanni gosta de usar essa palavra. O corpo é o casulo ou prisão da alma. Então, quer dizer, e aqui, pessoal, não critico ninguém que pensa desse jeito. Podem pensar, não chega a ser, a única coisa que é heresia é a reencarnação, né? Mas eu penso que é uma discussão inócua brigar de dicotomia ou tricotomia, porque na minha visão, dicotomia e tricotomia é platonismo. Porque a dicotomia vai dizer que o homem é formado de corpo e alma. Ok. E a tricotomia vai dizer que o homem é formado de corpo, alma e espírito. A alma faz uma coisa, o espírito faz outra e o corpo faz outra. Isso é tripartir o homem como Platão fazia. Mas não é isso que de fato é o homem, porque de acordo, principalmente com o que Paulo está dizendo aqui, e de acordo com o ato da criação, a alma ou alma e espírito, que são termos intercambiáveis, faz parte do corpo, de tal maneira que não tem como que a alma está dentro do corpo. Ou seja, a alma está no corpo, e não dentro do corpo. A alma, inclusive a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Ele não se tornou um ser humano vivo porque ele tem uma alma. Não, a alma que está nutrida no corpo. Então, nas células, nos ossos, nos tendões. A alma está entrujada no corpo humano. Do fato de tirar a alma, Que o corpo... Acabou. Entendeu? Agora você abre uma Coca-Cola e bebe, a garrafa fica em pé. Mas pastor, professor Irã Mestre. Nossa, fala mais um aí, que eu apóstolo. Fala. Nem o dicotomista, nem o tricotomista separa o corpo, a alma e o espírito dessa forma como na visão platonista. Mas Não. separa. Não, ela só distingue. Como? O que acontece com a morte lá? Mas não diz que ela se separa, ninguém prega isso. Bom, então tem que ver qual os livros que a gente vai lendo. Porque os livros que a gente vai lendo, a gente vai levando para isso. A alma, o espírito vai a Deus. A alma... Não, pois mas é tripartido. Bom, mas de qualquer maneira, eu não quero falar disso aqui agora. Quando Davi orou a Deus no Salmo, ele falou assim: por que estás abatido a minha alma? Sim. O que ele estava querendo dizer aqui? Então, quando a alma dele estava abatida, o ser dele estava abatido. E é tão interessante, pastor Hildo, é tão interessante que a alma está tão entrujada no corpo, que quando a alma está triste, o rosto se empalidece. Então, quer dizer, se tem uma coisa que está separada, uma não contamina a outra, porque só dá vida para o cara. Mas ela faz parte de todas as suas emoções.
De tal maneira que o pecado que Davi tinha adoeceu o corpo dele. Então, claro, eu não vou discutir isso aqui, eu respeito a opinião dos irmãos, mas a ideia que os coríntios tinham era essa ideia platônica. E agora, a relação ao sexo, como é que funciona isso? Aí eles vão dizer lá, ó, conforme observamos as respostas de Paulo, temos a sensação de que eles não entenderam como o físico e o espiritual se conectavam. Eles acreditavam na filosofia grega que dizia que o físico era inerentemente inferior ou mesmo mau e o espiritual superior. Então eles diziam que o corpo, lembra que eu falei aqui do gnosticismo? O corpo é matéria. Os ilicóis, não é? Essa era a ideia platônica. O que o corpo faz, a alma não tem nenhuma relação, a alma está tranquila. É diferente do corpo. Então, o corpo é uma coisa, a alma é outra. Né? Então os coríntios não conseguiam entender isso. Havia um grupo na igreja de Corinto que pensava que era mais sagrado e espiritual abster-se do sexo com o cônjuge. A correção de Paulo dessa visão nos mostra a beleza do sexo dentro do casamento. E Paulo realmente confrontará a cultura e desafiará seus pontos de vista de maneira chocante. Então, os coríntios diziam o seguinte: o corpo é mau, a matéria é má e o sexo é corpo. Então eu não vou ter sexo porque eu vou estar ofendendo a alma. Porque tudo que é matéria má ofende a alma. Como o sexo é uma prática de corpo, então eu vou estar ferindo a alma. Aí Paulo começa a dizer, não é bem assim. Aí eles têm essas questões. O cristão deve casar ou continuar solteiro? E se casar, seria melhor o casal cristão não manter relações sexuais? E se um dos dois é pagão, deve se divorciar ou não? São essas três questões que Paulo trata em 1 Coríntios 7. E, claro, a gente tem que tratar de assuntos melindrosos aqui agora. Mas vamos lá. Passa o apóstolo a responder perguntas formuladas pela igreja dos Coríntios. A primeira delas diz respeito ao casamento e aos deveres recíprocos de marido e mulher. Afirma claramente ser bom o homem não tocar a mulher. Ou seja, é melhor que o homem não case. Isso é o tocar a mulher. Contudo, reconhece que por causa da tentação para a imoralidade existente numa cidade pagã, como Corinto, havia fortes razões pelas quais seus sentimentos pessoais nessa questão deveriam ser desatendidos. Vamos lá. Esse slide que eu tenho para vocês aqui é muito interessante, né? Alguém pode ler para nós? O casamento é uma sociedade. O marido não pode agir independentemente da sua mulher, nem esta do seu marido. Devem agir sempre juntos. O marido não deve considerar nunca a sua mulher como um meio para gratificação. Deve considerar o casamento como uma relação tanto física como espiritual, como algo no que ambos encontram gratificação e a satisfação mais plenas de todos os seus desejos. Neste aspecto, Paulo inverte toda uma cultura nos seus dias, onde ele coloca que o homem deve e não apenas tem direitos. Ninguém no mundo antigo, exceto um cristão, daria tanto poder de autoridade a uma mulher. Exatamente. Então veja bem, aqui, lembra sempre, meus irmãos, que a fé cristã, quando ela chega no mundo, ela chega para brigar contra uma cultura também. Porque a cultura que se põe, na maioria delas, ainda mais no século I, II e tal, era uma cultura pagã. Então, por exemplo, a gente fala muito de democracia. No Brasil, fala de democracia, mas não tem. Mas só fala. Aí a democracia, ela remonta o período de Péricles, lá do século V a.C. Só que a democracia grega, ateniense, não era bem uma democracia também. Porque lá, sabe quem de fato tinha poder?
Só os homens ricos e nobres. Mulher não tinha direito, escravo não tinha direito. Nem os servos. É só aristocracia. O que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus, ela começa a dar atenção à mulher que sempre foi desprezada na cultura romana e greco-romana. A mulher é um objeto de todas as naturezas, né? Então, o apóstolo Paulo diz, não, o casamento é uma sociedade. E é uma sociedade, o marido não pode agir independente de sua... E, gente, falar isso no século I era causar um choque muito grande. Porque numa cultura onde a mulher não valia nada, aí chega o apóstolo e diz assim, não, a mulher ela é importante porque o casamento é uma sociedade, explodia a cabeça dos caras. Não é uma coisa simples. É porque nós lemos a Bíblia, às vezes lemos a Bíblia de uma maneira não entendendo o seu pano de fundo. O que está acontecendo ali? A gente lê a Bíblia com a nossa visão e a nossa cultura do século XXI. E a nossa cultura já é uma cultura cristã, mas não era a cultura que está original aqui. Então, essa fala de Paulo aqui, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, peraí, desde quando? Desde quando que o marido deve alguma coisa para a esposa? Mulher é mulher não... Né? Então, Segunda classe, né? mulher é de segunda classe, quase com a mulher os escravos, quase. Então, o apóstolo Paulo, ele dá uma perspectiva diferente, porque a fé cristã é diferente, Cristo é diferente, então o casamento é diferente, e aí vai a questão... aí ele vai dizer que na relação sexual, corpo e alma não estão separados, mas a alma faz parte do corpo, o homem é um ser integral, é como se na hora da relação sexual as almas se fundem. As almas se fundem. Não é só uma questão física, não é o pênis que penetra na vagina, e não é uma questão física de penetração, é uma interpenetração de almas. Que os coríntios não entendiam isso. É uma troca de almas, é uma fusão de almas, por isso que Paulo também vai dizer que o camarada que tem sexo com uma prostituta, ele está entrando na alma dela. E a alma dela está entrando nele. Chama de aliança de alma. Aliança de alma, exatamente. E aí o apóstolo, para tudo, para. Aí eu fico pensando que os coríntios falam, para o mundo que eu quero descer. Que agora que eu não estou entendendo nada. Bom, já Adão fala, né? Serão os dois. Serão os dois uma só carne. Como é que pode ser os dois uma só carne? Porque a alma está ali. No homem, trujada nele, fazendo parte do ser integral. Então vamos lá. Aí deve considerar o casamento como uma relação tanto física como espiritual. Os nossos filhos, eles são pecadores, por quê? Porque na concepção deles, a alma passa para eles. Nós falamos sobre isso na última aula, não foi? Que a alma passa para a criança que vai ser gerada pelo sêmen do homem. O que isso se chama, que eu falei para vocês, lembra? Traducionismo, né? Tem o traducionismo, o criacionismo e a pré-existência da alma. De Platão. Então, isso aqui a gente não crê? Criacionismo também nós não cremos, porque no criacionismo vai dizer que a alma entra na pessoa assim que ela nasce, ou um pouquinho antes do nascimento. E o traducionismo diz o quê? Que a alma passa, a alma entra no ser humano pelo sêmen, quando fecunda o óvulo, se torna um zigoto, e ali se torna um ser. Ora, para ter um ser tem que ter alma.
Se tem alma, ela só pode ter vindo através do sêmen do homem. Então, fecunda um ser humano, a alma já está ali. Então, Traducionismo, como é que é? Só repete o traducionismo. o traducionismo é baseado em Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quer dizer que na concepção, a alma vem via sêmen humano. O traducionismo ensina isso. A alma vem pelo sêmen humano. O sêmen fecundou o óvulo, se transformou no zigoto, já é um ser humano. Ali já tem uma alma. A alma não vai dentro do corpo, ela vai se formando com o corpo. Ela vai se desenvolvendo com o corpo. Então, o cara já nasce pecador. Ele já nasce pecador por isso. E é por isso toda a diferença do nascimento de Jesus. A concepção de Jesus não foi por sêmen humano, foi pelo sobrenatural, pelo espiritual. Ele nasce com 9 meses, mas ele já é um ser na concepção. Ele só é reconhecido em vida quando ele nasce, mas ele já é um ser. E é por isso que o aborto é uma agressão, né? Mas vamos falar disso que não é o tema, mas só para a gente pensar a cabeça dos coríntios. Cabeça de corintiano é complicado. Cabeça de corintiano, né, pastor Raul? 1, 2, 3, ixi, tá cheio de corintiano. Muito bem. Agora, nesse aspecto, Paulo inverte toda uma cultura de seus dias. Agora, veja bem, havia em Corinto homens e mulheres que se casaram de acordo com a cerimônia, mas que tinham decidido não consumar seu matrimônio, mas sim viver absoluta continência para dedicar-se totalmente à vida espiritual. Isso me lembra os abelitas. Vocês já estudaram sobre os abelitas? Os abelitas, viu, Sérgio, você que gosta de história e cultura, os abelitas, eles eram cristãos do século IV. Os abelitas, eles eram cristãos do século IV da cidade de Hipona, olha logo, cidade do Agostinho. Em Hipona, norte da África, na atual Argélia. Vou botar aqui, Argélia. E eles faziam o seguinte, eles se casavam, mas não tinham sexo, porque eles eram discípulos de Abel. Exatamente. Não, morreu. Abel morreu. Mas existe uma... Aí que é, pastor Sérgio, existe uma cultura judaica, uma fábula judaica, que Abel era casado. Existe uma fábula judaica, que Abel era casado, mas o Abel nunca consumou o casamento no sexo, porque ele era dedicado a Deus. Os abelitas, eu não preciso nem dizer que eles acabaram, né? Não existe mais. Os abelitas, sabe qual é a única maneira deles terem filhos? Quando morria algum filho de algum cristão. E aí eles adotavam a criança. Então, mas o rapaz apaixonava pela moça, a moça apaixonava pelos rapazes, eles eram cristãos, então eles se casavam, mas jamais dormiam juntos. Então, esses são os abelitas, que na verdade, a Bíblia não fala se Abel era casado ou não, a Bíblia só fala que o Caim matou Abel e ponto final. E eles pecavam. O pecado de fornicação é o que mais tinha. Agora veja que coisa interessante. O casal que casa e não tem relação sexual está em pecado. Porque Deus criou. Quer dizer, os abelitas, coitados, acabaram na história, eles foram condenados como grupo herético. Mas é interessante isso aí, né? Então veja, tinham casais em Corinto que tinham se casado, mas decidiram não ter relação sexual. Esta é uma outra manifestação da linha de pensamento que considerava o corpo e todos os seus instintos e desejos como essencialmente pecaminosos. Vocês estão percebendo
que a igreja de Corinto não era desse jeito, às vezes, que a gente pensa que todo mundo era pelo sexo. Não, tinha uma outra ala radical que não tinha sexo nenhum. Eles eram os abstêmicos, só que o apóstolo falou assim, não está correto isso. Loucura. Tanto de um lado, os extremos. Mas por quê? Porque havia dúvidas entre eles. E, gente, ó, viu? Vamos dar um voto de confiança para os irmãos em Coríntios. Eles viviam aquela bagunça toda, não porque eles gostavam da bagunça, mas porque, de alguma maneira, eles se perderam nas suas atitudes. Por isso que eles tinham dúvidas. Então, eles eram uma igreja problemática, porém uma igreja sincera em resolver os seus problemas. Que expõe os seus problemas. Eles fala. O abelista foi no século 4. Corinto. 200 anos antes. 300. Então aí já tinha pessoal que era adepto aos abelistas. Isso já tinha. Já tinha. Porque ficou essa questão mal resolvida na história. Até o próprio Cristo falou, né? Que existiam eunucos. Haviam eunucos e aqueles que já nasciam. Só que os caras se faziam eunucos por uma convicção, até mesmo a questão física. Tinha o cara que era assexuado. Eu conheço uma turminha. Então eu não acredito. E tem assexuados hoje. É o homem ou a mulher. Inclusive eu vi até uma reportagem alguns anos atrás de homens e mulheres que não têm nenhum desejo sexual. Não são gays, não são homossexuais, mas não acham graça em sexo, não sente falta, não sente vontade. Esses são o que Jesus disse, são os eunucos de natureza. Mas o problema de Corinto não era que eles eram eunucos de natureza, eles estavam evitando ter relação sexual, porque na concepção deles era pecado, e aí eles ficavam naquela dúvida. E agora, a gente faz o quê? E Paulo vai dando as instruções, né? Paulo trouxe alegria para esse povo, né? É verdade. Na verdade, eu vejo aqui, como que Paulo foi um instrumento de Deus, uma época muito complicada. Sim. E ele receber as questões, como ele fala, né? Quanto a essas coisas que me escrevi, ele recebeu uma carta. Ele recebeu o carta. Paulo, nós estamos com dúvida aqui. Ele lê a carta. O que ele faz? Ele é um cara que não é casado. Como responder uma questão dessa? Só Deus pode usar ele. Só no poder do Espírito Santo. Não, e não só isso, pastor Sérgio. Ele não era casado, dava a opinião dele e dizia, é melhor nem casar como eu. Se fosse por ele até falou, né? Isso não é mandamento? Não é mandamento, é uma opinião minha. Opinião minha, né? Não case. Não case. Agora, o Paulo é esse eunuco que se fez. Mas provavelmente, né, segundo a tradição da época, ele era ou divorciado ou viúvo. Então, mas que ele teve um casamento? Teve. É uma dedução. Com alguém experimentado. E o primeiro, o primeiro argumento. O primeiro argumento que se usa que Paulo era casado é o argumento que ele era fariseu. E todo fariseu, por obrigação de lei, tinha que ser casado. Então esse é um argumento que se usa. Mas o que me chama a atenção é a revelação que Deus deu para ele. Sim, claro. Sim. Outro argumento que os teólogos eruditos é que para ser membro do Sinédrio também tinha que ser casado. Tinha que ser casado. Solteiro. Acima de 30 anos. Acima de 30 anos. Exatamente. Agora, você para e pensa. Nenhum outro apóstolo, nem as cartas petrinas, nem as cartas joaninas, nem as cartas gerais, Tiago, Judas, ninguém dá uma aula de educação sexual como Paulo. O cara dá uma aula de educação sexual, como você falou, Sérgio, sendo um cara solteiro. Ele era sexólogo. Era sexólogo. O primeiro sexólogo da era cristã, Paulo. E não somente um sexólogo, viu, o Calixto? E não somente um sexólogo do ponto de vista emocional e físico, mas um sexólogo do ponto de vista espiritual. Porque ele falou o que os sexólogos não falam hoje, que é essa fusão de alma. Do físico, exatamente. Agora, isso aqui é importante tratar.
Alguém lê para nós aqui? Raulzão com essa voz de locutor de FM? Peraí, vamos usar isso aqui para ficar registrado o que a gente fala, tá? Isso. Vamos lá, Raulzão, lê para nós isso aí. Esse. Atenção, atenção. Rádio Colmeia. Não vai falar Rádio Colmeia. Colmeia FM. Mas dada a situação, o conselho de Paulo é sábio. Em realidade diz 3 coisas. A disciplina pessoal e a continência são excelentes. Eu vou repetir, ó. A disciplina pessoal e a continência são excelentes. Qualquer meio pelo qual o homem se domine a si mesmo, até dominar perfeitamente cada paixão, é algo excelente. Mas sempre devemos lembrar que não é parte da tarefa cristã eliminar os instintos e as paixões naturais do homem. Pelo contrário, o cristão as utiliza para a glória de Deus. Gente, isso aqui é uma coisa que eu coloquei isso aqui com muito carinho para nós. Preste atenção nessa parte final que o Raul leu. Devemos lembrar que não é parte da tarefa cristã eliminar os instintos e as paixões naturais do homem. Todos os desejos e todas as paixões que temos é um presente de Deus. Porém, nós devemos entender uma coisa: existe uma fronteira. Todas as paixões, é igual aquela história. Ah, porque fulano está com desejos malignos. Não existe desejo maligno. Desejo é desejo. Ele se torna pecaminoso quando você passa a fronteira. Você passou a fronteira, agora o desejo que era bom se tornou um laço para você e para mim. Pode ser o desejo do sexo, pode ser o desejo da comida, pode ser o desejo do descanso, pode ser o desejo qual for. Desejo é algo que Deus nos deu. Até no descanso. Oi, como é que... Ah, não, aí, ó. Até do descanso. Não, agora, em relação a sexo, tudo bem, ele está solteiro, tudo bem, eu aguento bem. A comida, eu aguento bem, mas não, descansar para falar isso pro baiano é complicado, né? E jogar pimenta aqui, como é que fica então, quando diz assim? Fuja das paixões da mocidade. Por que fuja das paixões da mocidade? Porque a mocidade sempre impele ultrapassar a fronteira. Não tem limite. Não tem limite. O jovem acha que pode tudo. É uma questão natural. Aí não podia falar então, olha, curta as paixões, mas toma cuidado, hein, filho? Vai passar os limites, hein? Não, então, mas você... Não, mas como é que ele vai curtir... Mas como é que ele vai curtir paixão sendo solteiro? Ele tem que curtir a paixão casado. Por isso que ele diz, foge das paixões da mocidade, porque o jovem é solteiro. Então, o problema é isso aqui, ó. Ok. É ultrapassar a fronteira. O que nós, pastores e educadores cristãos, devemos falar para a nossa juventude? O desejo é bom. O sexo é um presente de Deus. Não, calma. Porque gente, nós estamos chegando no nível. Eu estava falando isso com uns colegas meus agora, esse tempo atrás. 20 anos atrás, você falava assim para o jovem, não, o sexo antes de casar é pecado. Os caras tinham medo. Hoje eles estão dando risada. Então a gente tem que mudar a tática. Você tem que enfatizar o quê? Exatamente isso que eu escrevi, ó. A nossa tarefa não é castrar o jovem emocionalmente ou espiritualmente nessa questão de desejo. É dizer, é jogar limpo. Olha, você tem desejo, esse desejo é de Deus, e Deus deu prazer para nós, sexual, e de todas as naturezas, prazer é prazer, desejo é desejo, mas a ordem do Senhor, viva dentro da fronteira. Não ultrapasse a fronteira. Esse é o nosso problema. Por que Paulo diz foge das paixões da mocidade? Porque quando ultrapassa a fronteira, é difícil ele voltar. Vou repetir. Quando algum de nós ultrapassa a fronteira, é difícil voltar. Porque esta zona aqui é uma zona de prazer. Só que cada vez que eu continuo aqui, eu estou indo para um abismo. Só que eu não vejo.
Eu não vejo. Areia movediça. Areia movediça. Tá legal, tá gostoso, não tem problema, não tem nada. E os jovens ou quem quer que seja que ultrapassa a fronteira está se autodestruindo. Então qual é a tarefa? Qual é a tarefa da fé cristã? A tarefa cristã não é eliminar os instintos e paixões, porque se eu tentar eliminar os instintos e as paixões, eu estou dizendo que Deus criou um pecado para nós. E se eu falo isso, eu estou dizendo que Deus criou um pecado. E se eu falo que Deus criou um pecado, estou blasfemando. Ok? Então, Lúcifer, ele não criou nenhum desejo para nós. O Lúcifer só sugestiona para a gente ultrapassar a fronteira. Não tem problema. É igual você falou, desejo é normal. Eu acho que o anormal é não ter desejo. O anormal não ter desejo é uma deformação do pecado humano. Percebe? Tem cabra que não tem desejo. Não tem. E nem há, zero. Agora olha aqui. Olha aqui, isso aqui eu já coloquei aqui para provocação nossa. Os instintos e as paixões naturais do homem. Pelo contrário, o cristão as utiliza para a glória de Deus. Todo desejo que a gente tenha, a gente fala, Deus, muito obrigado, porque de fato há prazer naquilo que você, ou na questão sexual. Por exemplo, vamos falar da comida. A comida promove prazer para nós. O prazer da comida está onde? No paladar. E aí você come bem, uma comida super gostosa, você está super satisfeito. Qual é o problema? Ultrapassar a fronteira. Aí você entra na glutonaria. Aí você ultrapassa e fala, vou comer mais isso aqui. Não, vou comer mais. Não. Aí, como o Rildo falou, passa mal. Ultrapassou a fronteira. Então, Deus, obrigado. Que comida saborosa, que comida deliciosa, etc, etc. É isso que a gente tem que ensinar. A gente tem que viver nessa esfera e tem que ensinar isso para as pessoas. Que Deus nos deixou o corpo humano, Deus criou o corpo humano. Então, os desejos que nós temos, não foi o diabo que pôs. E nem foi o pecado que pôs. Os desejos que nós temos, foi Deus quem deu. Agora, já que ele não falou isso para o Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, olha, eu deixei você para sentir desejos e prazer na vida. Agora que o pecado entrou na experiência humana, cuidado. Aí ele dá a Bíblia que nos orienta a viver na fronteira. Tudo. Se eu estou contigo, ajuda-te a controlar. Fala, exatamente, te ajuda a controlar. A questão da glutonaria, no caso ali do Antigo Testamento, tinha muito aqueles reis lá, Isso. tinha exagero lá, Aham. comiam, vomitavam e depois devolviam tudo para dentro, né? Sim. Então essa questão da glutonaria é algo já que se torna a pessoa já fica meio... Não seria passar do limite do que o cara comer, mas é esse ritual de ficar preso ao alimento. Ele faz a bulimia, né? É, porque no caso nós tínhamos um seriado na Discovery lá, daqueles caras gigantescos de 300, 400 quilos. Sim, lá. sim. E o médico falando lá, os caras comendo, eles comem assim, coisa fora do normal. 10 vezes com uma pessoa normal. E eles não passam mal, na verdade eles ficam insatisfeitos ainda. Então eles comem mais ainda, porque aquela quantidade não foi necessária. Então eles não chegam a passar mal, mas eles querem comer sempre mais. Sim. Então aonde chega a glutonaria? É esse vício? A glutonaria, exatamente. A glutonaria, quando o sujeito come bastante, não passa mal, vomita para comer mais, um vício. Essa é na verdade, a glutonaria. Como glutonaria, é exatamente isso que o Luiz está compartilhando. Lembra que eu falei para vocês aqui que em todo lugar no mundo romano passado, toda casa tinha um vomitório. E lá tinha várias penas de pavão. Exatamente. O cara comia bastante, chegou no limite, pega a pena de pavão, abre a boca,
vomitava, voltava a banheiro. Era essa glutonaria que Paulo disse. Mas depois lavava a pena. Não, jogava fora, pegava outra. Gente, aqui para nós, só de pensar dá uma ânsia, não dá? O corpo humano, pastor, ele tem uma fisiologia natural que Deus criou para um limite de alimentação. Exato. Até na nutrição alimentar, pesa, é dosado lá os limites diários. Se a gente mantém isso aí, não é tomaria. Não, claro que não. Ele come o dobro da dosagem diária. Né? Além do que ele... O pastor falou, né? Ele aguenta comer até mais, 10 vezes mais. Ele está dentro do limite dele, porque para ele não é tomaria. Mas se for olhar como Deus nos criou, dá a entender que parece que é exagero. Eu exagero. Opa. Eu como pouco, mas como todo dia. Aí, ó, isso é importante. Devemos sempre lembrar que olha, gente, isso aqui é importante, eu coloquei isso aqui para a gente pensar. Devemos sempre lembrar que o cristianismo não surgiu para abolir a vida comum e normal, mas sim para elevá-la. Ó, vou repetir. Devemos sempre lembrar que o cristianismo não surgiu para abolir a vida comum e normal, mas sim para elevá-la. Não pode isso, não pode aquilo, não pode jogar futebol, não pode ter isso, não. Gente, a vida cristã não é isso. Já foi, isso foi muito ruim. Legalismo, não existe isso. Então, a vida cristã, eu não posso abolir a vida comum e normal, mas eu tenho que elevar aquilo que a gente faz, que a gente se diverte, claro, dentro de um princípio básico cristão, mas a vida comum. Não pode ter isso, não pode usar esse tipo de... eu me divirto, na verdade. Não pode ir na sala. Exato, não pode jogar futebol, não pode... Aquele vídeo da irmã Nadir é muito engraçado, né? Já viu o vídeo da irmã Nadir? Pastora Nadir? Sim. Rapaz, que ela é muito interessante. Virou comédia. Muito bem, outro? Eu não sei se eu vou embolar o meio de campo aí, mas as pessoas já não tinham lá no templo de Íris, né? Que eles, na prostituição, usavam o sexo para, nesse lado espiritual, satisfazer a Deus. Sim. Sim, Afrodite. Afrodite, é verdade. Lógico que nós estamos falando aqui, até agora, pelo menos do que o apóstolo está dizendo, é a questão do sexo familiar e etc. Mas o sexo no templo eram as prostitutas cultuais. Era um sexo sagrado. Mas, na verdade, aí é o que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 5 e 6. Que todo homem que se une a uma prostituta está se formando como acho que o pastor Sérgio falou, um só corpo com ela. Então, o sujeito vai lá no templo da Afrodite para cultuá-la e o culto a ela era sexo. Você imagina, você está num ambiente com 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, ninguém de ninguém, é uma orgia sexual, mas do ponto de vista de Deus é uma coisa horrível. Do ponto de vista cultural, era aquilo ali mesmo, eles não estavam fazendo nenhum tipo de erro. E outra, foi bom o Raul falar nisso, preste atenção, gente. No paganismo, isso aqui não existia. Quem inseriu isso aqui na sociedade humana foi o Antigo Testamento. Moisés. Então, o Moisés é que vai dirigir os comportamentos humanos e vai dizer o que está certo e o que está errado. Que no paganismo não havia o moral. O cara não podia roubar nem matar. Mas, porque isso era crime. Aí tem o código de Hammurabi, etc, etc. Mas fora disso, espiritualmente falando, por isso que nos templos pagãos não tinha um discurso religioso, não tinha um discurso moral, não tinha um discurso sobre ética, não tinha discurso de nada, porque pecado não existe. A ideia de um discurso religioso veio com os profetas lá no Israel e veio com os sacerdotes que sacrificavam um animal pela pessoa porque a pessoa estava
em pecado. Então quem vai no paganismo, ele não vai para se arrepender, ele não vai para pedir perdão para a divindade, ele vai lá cultuar a divindade para receber a bênção da divindade. Não tem pecado no paganismo. É uma base de troca, né? É uma base de troca, era para a vida funcionar. Então os cultos pagãos não era para o cara, olha, Apolo, eu tenho feito coisa errada, Apolo. Não tinha isso, esse discurso. Então, quer dizer, o cara quando está lá no templo se prostituindo, não é pecado, é culto, meu. Aí é o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que vai chegar e dizer, não, isso não é culto, isso é pecado. Prostituição é pecado. Ponto. Então, olha que coisa interessante. O discurso, do ponto de vista religioso, vamos dizer assim, uma palavra técnica, o discurso religioso só veio com a fé cristã. Não tinha discurso religioso do templo. Aliás, não tinha discurso religioso em lugar nenhum. Você vai lá na época do Ágora, que era o espaço dos gregos, ou Ágora, ou o Areópago, que é a mesma coisa. No Ágora ou no Areópago, que era a mesma coisa, era um espaço enorme onde eles discursavam qualquer coisa. Um discurso político, um discurso filosófico, um discurso militar, um discurso acadêmico, um discurso médico. Mas é o apóstolo Paulo que quebra isso e começa com o discurso de Deus. Ninguém dá discurso de Deus. Ninguém, não existe, não existia discurso religioso em lugar nenhum, nem no templo e muito menos no Areópago. Deus era sabedoria. Exatamente, não tem. Aí o apóstolo Paulo chega lá e diz, eu quero falar. Aí, tanto é que quando ele começa a falar de Deus, os caras falam assim, o que esse tagarela está dizendo? Ou seja, está invadindo um espaço que não era comum falar de Deus ou de discurso de divindades. Ali você não fala de divindades. O que a divindade quer que você fale? Aí o apóstolo vem falar de pecado, vem falar do... Os caras ficam assim, o que esse tagarela está dizendo? Aí alguém fala assim, ele está falando de estranhos deuses. Porque discurso religioso não existia. Só a fé cristã que começa a dar discurso e começa a dar tons de pecado à cultura. Foi boa só. Legal, uma outra. Isso ele está dizendo a uma sociedade grega. Sim. E os judeus? O que tem? Aplicaria isso daí à comunidade judaica? Os judeus já viviam essa... Sim, esse princípio. Esse princípio, ou ele também, ou o pessoal... Não, o judeu, esse princípio de pecado, ele vivia. Ok? Essa ideia de pecado e tal, ele vivia. O problema é que o pecado para o judeu estava fora de contexto, porque agora o pecado ele toma outros contornos, porque a fé cristã vai elevar o nível de vida. Qual? Pecado para o judeu seria aquilo que se pode ser visto. Pecado na fé cristã é aquilo que você intenciona fazer. Ele pega um outro contorno. Ou seja, não era só um fato objetivo, não, mas também subjetivo. Por exemplo, o pecado para o judeu, o que era? Matar, era tirar a vida do cara. Aí a fé cristã vai elevar esse pecado e vai dizer o quê? Se você tiver mágoa de alguém, você está matando. Então, a concepção do judeu, lembra do Apolo? Que o Apolo ensinava tudo, mas ele ensinava tudo meio pelas metades, porque ele conhecia só o batismo de João. Aí o Áquila e Priscila falam assim, Apolo, você é maravilhoso, você é quase cristão. Você é um eloquente, você é quase um cristão. Mas deixa a gente falar para você, deixa a gente dar um upgrade da sua mensagem. Aí o Apolo converte e começa a pregar a mensagem cristã. Entende? Então o pecado para o judeu, ele tinha uma perspectiva. A fé cristã eleva o nível da vida. Ele disse, não, o pecado é subjetivo, não é objetivo. ativa a consciência. Ativa a consciência por causa da fé, que o judeu não tinha. Essa concepção cristã. Então agora, aí o judeu vai dizer o seguinte, eu não posso me misturar com o gentio, porque o gentio não é circuncidado. Aí tinha problema em Corinto por causa disso, as divisões. Aí Paulo diz, não, vocês estão errados, meu. Se você está criando divisão, você não entendeu a fé cristã.
Não tem mais judeu e gentio, porque todos são um em Cristo. Então, a concepção do judeu de pecado estava atrasada. Eles estavam usando o XP. Quando a gente está agora no Windows 11, entendeu, Raul? Eles usavam o XP, só que a fé cristã Já está no IA. exatamente, já está no IA. E eles ainda estavam no XP 95. Então o Paulo dá um upgrade para eles sobre o que é. Então quer dizer, eles têm um começo, mas que parou e não foi atualizado. Quando Jesus Cristo vem, ele atualiza tudo. E Paulo vai chegar para atualizar. Voltando a falar da mulher, o que era mulher para o judeu? Não era nada também. Os mestres judeus diziam, é preferível queimar a Torá do que vê-la sendo lida por uma mulher. Até hoje em Israel, né, você vai no Muro das Lamentações, você vê uma divisão. Do lado masculino, todo charmoso e tal, tem até uma área com ar-condicionado e tal, os caras orarem e entoarem ali, né? E o lado feminino não tem nada disso. Não tem. Vamos terminar. Fizeram lá um espaçozinho para as pessoas mais ricas, que tem ar-condicionado para as mulheres, provavelmente para as mais velhas e tal, mais idade. Mas até então só tinha do lado. Viu, pessoal? E o que o Giovanni está falando é uma coisa importante. O Raul, a participação de vocês tem sido muito importante. Uma coisa é você combater um problema espiritual, pecado espiritual. Mas é mais fácil você combater um pecado espiritual do que você brigar com uma cultura. Esse é o maior desafio. Como é que é outra coisa? Como é que você vai dizer que isso que você faz é pecado, sendo que você diz, na consciência dele, ele não está fazendo nada de errado? É o que está acontecendo na nossa cultura hoje. Se fosse olhar para esse lado aí de pecado cultural, mais, como é que nós estamos hoje? Aplicando a teologia, na teologia. Sim, eu vou explicar para você. Pode falar. Não, o problema, mesmo assim, Sérgio, ainda assim, a sociedade brasileira, vamos falar do Brasil, ela é, eu vou explicar, ela é cristã. Ela é cristã. A cultura nossa ocidental, Jesus Cristo, com todos os problemas que a gente tem, ainda assim, Jesus Cristo no Ocidente é o paradigma da sociedade ocidental. Então o que está acontecendo hoje? Estão querendo atacar o quê? Exatamente, por quê? Porque a sociedade nossa é criada em cima do Novo Testamento. Toda a sociedade ocidental. Por mais que a Europa é um país pós-cristão, ainda assim tem princípios inamovíveis, que é a herança da fé cristã. Aí vem a ideologia de gênero, aí vem a questão de padrões. Sim, então, mas veja, é uma tentativa de demolir o que está. Mas ainda está, e aí a palavra boa que o Giovanni usou é uma questão de consciência. Na verdade, é uma meia dúzia que faz um barulho muito grande. E eles fazem um barulho muito grande porque ele tem mídia do lado. Se não tem mídia do lado, esse barulho fica pequenininho e ninguém escuta. Mas a mídia torna essa meia dúzia. Não, eu estou falando, a mídia faz o barulho acontecer, mas você pega a sociedade brasileira, 90% não apoia nada disso, não apoia. E eu vou dizer, até mesmo quem é de simpatia marxista, não concorda com tudo que acontece. Ele só concorda com questões políticas e econômicas, mas ele não concorda com comportamento social. O cara quer ver a filha dele casando com um homem. Mesmo que o cara seja simpático ao marxismo cultural. Mas eles são mais uma questão a política econômica, mas não é nos costumes. Não adianta. É uma meia dúzia que a mídia potencializa. Exatamente. Agora, a cultura e princípio. Princípio, Jesus diz assim, olha, culto, filho, é em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer dia. Mulher samaritana. Cultura. Culto é domingo, 6 horas da tarde. Porque se a gente pegar, pessoal, vamos fazer o nosso culto sábado, 3 horas. Legal? Para a cultura, isso não é culto, é um encontro.
culto é 6 horas da tarde, de noite. Aí é culto, a pessoa sente que é culto. À tarde, 3 horas, meu irmão. Não vai. Não vai. Então, o princípio é uma coisa. E só para. Raul, deixa eu pegar essa sua fala, leia esse slide para a gente tomar um café. Deixa eu jogar pesado agora. Opa! Deixa eu jogar pesado agora. Você está dando direto pro baiano. Depois você vai explicar aquele videozinho que você mandou. Hitler e o nazismo. Vamos lá. Eu estava falando com o Raul esses dias, que eu tive uma visita graciosa do Raul, pena que foi curta. Em 1933, quando Hitler começa a dominar a Alemanha, e ele toma o domínio da linguagem. Um autor judeu chamado Victor Kempler, ele escreveu um livro sobre a linguagem nazista. Ele escreveu esse livro em 1947. Ele diz que o Hitler, a partir de 1933, dominou a linguagem. Ele dominou a linguagem e o alvo principal dele era atacar os judeus. E de 1933 até 1939, ele conseguiu fazer com que a população alemã olhasse para os judeus como se eles não fossem seres humanos. De tal maneira que qualquer ato de crueldade que o Hitler fazia com eles, a população alemã não condenava. Por quê? Porque na mente, na consciência do alemão, o Hitler estava dominando pela linguagem. E o Victor Kempler vai escrever um livro falando sobre isso. Muito bem, o nazismo acabou a guerra em 1945. Agora, eu pergunto, tudo que foi feito dentro desse período, de 39 a 45, de todas as crueldades que o Hitler fazia, os alemães condenaram Hitler? Não. Poucas vozes proféticas. Raríssimo. Mas toda a população apoiou o Hitler. O Hitler, ele impôs um novo código de ética. E o código de ética dele era acabar com os judeus, com os gays e ter o princípio da eugenia, que é a raça superior. Ok, a raça ariana, ok. Aí eu pergunto, quando ele fazia todas essas coisas, todos aprovavam, era lei. Os nazistas, os soldados e o pessoal da SS, etc e tal, fazia porque era lei. Quando acabou o nazismo, o que aconteceu com essa ética do Hitler? Foi pulverizada. Por quê? Porque existe uma ética superior, que é o que você falou. É a consciência, que na filosofia vai chamar lei da razão natural, e Paulo vai chamar lei natural, lei da consciência, lei do coração. Ou seja, não adianta querer substituir o que o pastor Sérgio está falando, que ainda assim dentro do ser humano sempre vai ter algo superior. Algo superior. Então, eu falei do rito só para a gente ilustrar essa situação. Sempre vai ter uma lei superior. Para terminar. Mas isso também nos americanos, entre brancos e negros, é sim. Superior. Sim. Até é interessante que até os ímpios, no século XVII, ali, do racionalismo, David Hume, eles falavam sobre isso, sentimento universal moral. Sentimento universal moral. Eles reconheciam dentro da humanidade que existia algo dentro do ser humano que levava eles a questão moral, consciência coletiva, exatamente. E isso aí, depois que o nazismo acabou, a Segunda Guerra acabou, aí os caras saíram do transe, entendeu? Não se pode fazer da religião algo antinatural. É o que acontece principalmente com o Islã, né? Ninguém tem que envergonhar-se do corpo que Deus lhe deu
nem do coração, nem dos instintos, nem das paixões, que devido à criação de Deus habitam nele. Se eu nego esses instintos, eu estou negando o ato criativo de Deus. A fé cristã lhe ensinará não como eliminá-los, mas sim como utilizá-los de tal maneira que a paixão seja pura e o amor humano o mais nobre em todo o mundo de Deus. Ok? Vamos tomar um café? Irmão,